Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre empuxo. Então, vamos trabalhar um pouco com isso e eu quero que vocês entendam um pouco sobre o que é o empuxo, ou melhor dizendo, o princípio de Arquimedes. Esse princípio de Arquimedes, antes de falar de empuxo, eu tenho que falar de duas coisas que está envolvida com empuxo, assim, e eu vou trabalhar com a densidade e pressão e o empuxo. O que é densidade? Densidade é a massa sobre o volume. A densidade de partículas, quando a gente fala que existe também outros tipos de densidade de partículas. Quem é ela? É Nzinho. Ela é o número de partículas dividido pelo volume. E que é o volume molar? O volume molar é igual ao volume dividido por número de mols, ou número atômico, melhor dizendo. Isso é uma concentração que a gente tem que entender. Então, de todas essas relações, a gente pode dizer que a densidade é uma coisa, se a gente pensar em uma coisa não microscópica, mas uma coisa macroscópica, ela é uma substância, mas também que depende da temperatura. Toda substância é uma característica da substância, e essa característica da substância vai depender muito da temperatura. Então, dependendo se a temperatura por exemplo, a água, se o vapor, você tem a água e tem o gelo, o líquido e o gelo. Então, isso aí também você vai percebendo que elas vão ter uma mudança em torno disso, sendo que o líquido é muito mais denso do que o gelo e também o vapor é menos denso do que a água. Aqui está algumas substâncias e as suas densidades. Você vê que quanto é cada um deles aqui. Por isso que o óleo ele fica acima da água por causa dessa relação aqui, que é e por isso que o hidrogênio é o segundo mais leve, porque a densidade dele é relacionada àquilo ali. E aí ainda tem o hélio, né, que a gente pode ver que é o menos denso de todos, das substâncias que a gente conhece, que é o menos denso que tem. Então a gente pode trabalhar agora com, a gente já viu densidade, vamos ver agora a densidade, focar em uma densidade que é a densidade hidráulica, ou quer dizer, a pressão primeiro, depois pressão hidráulica. Então o que é pressão? Você tem um recipiente e você está naquele recipiente muito, muito, muito agitado. Vamos dizer, eu vou fazer um exemplo melhor. Antes da pandemia, por exemplo, a pressão de estádio de futebol, por exemplo. Você vai lá no Barradão, não tem pressão nenhuma, porque não tem torcida. Então você vê que as pessoas é muito pouca gente, então não tem lá nenhuma pressão. Enquanto na Fonte Nova, que é cheio de gente, lotada a Fonte Nova, então você vê a pressão mesmo da torcida faz ali nos jogadores. Então, quanto mais, ou melhor, é a força sobre a área. Pressão é isso. Então você tem aquela área, se você tem muita gente numa área pequena e muita gente, então a força ali é muito maior, então a pressão é maior. Se você tem uma área enorme, mas tem pouca gente, então a pressão é nada. Então, assim, mudando agora de coisa, a pressão do gás é o impacto que as partículas fazem na parede. Isso é de fato. O impacto que as partículas fazem na parede são as pressões dos gases. Da mesma maneira que a pressão também da água, o impacto que a linha da água faz nas suas paredes. Pressão é força sobre a área. A unidade de medida é Pascal. E aí eu chamo de PA aqui. Deixa eu botar um negocinho legal aqui para vocês poderem ficar visualizando. Então aqui, ó, Pascal é a unidade de medida. A pressão atmosfera é 10 elevada, ou é nanopascal, né? 1 nanopascal, ou 10 elevada a quinta pascal, que equivale a um bar. Bar é barômetro. Por isso que fala que é a pressão barométrica. Essa relação tem essa equivalência, que é igual a 1 kg por centímetro quadrado.
Você bota 1 quilo em 1 centímetro quadrado, ali é uma pressão de 1 atm. Então, para a gente poder entender quanto é o atm e quanto é Pascal. Então, a gente saindo dessa região, a gente vai para a pressão hidrostática. Em equilíbrio, qualquer volume dentro de um fluido parado, as forças sobre o volume se cancelam. Então, qualquer volume dentro de um líquido, as forças dentro desse líquido vão se cancelar. E aí, quando a gente tem isso, a gente tem a soma de todas as forças. Então você tem aqui, ó, se a força, se a pressão é igual, vou colocar aqui que é melhor escrever, né? Se travou, foi? Travou. Se, então, pressão é igual a força sobre a área, então eu posso dizer que, mudando aqui, o que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando com a pressão. Então a força, não adianta Ctrl Z, não, tem que ter borrachamento. Então a força é igual a pressão vezes a área. Então essas coisas aqui eu posso colocar aqui, substituindo aqui, ó, a pressão de um menos a pressão do outro, mais a massa sobre o volume. Então, assim, eu tenho essa relação, a pressão do ponto 1, que é a pressão do ponto de cima, menos a pressão do ponto de baixo, menos a massa, vezes menos o peso, na realidade, né? Então, aí a gente já tem essas relações. Então, eu posso dizer, mudando desse assunto, eu posso jogar esse menos aqui, esse menos aqui por outro lado. Então você vai para o outro lado e vai ser mais. Então fica aqui mg. E eu boto em evidência o A, que é a área, e aí fica mg sobre A. Só que o M, se eu trazendo lá pela densidade, é igual a M sobre V. Então M é igual a densidade vezes V. Então eu tenho aqui densidade vezes V, mais V, quem é o volume? É a área vezes a altura. Então você tem a área vezes a altura é o volume. Então eu tenho que M é igual a densidade vezes a área, a altura, vezes a área. E vezes o G, que não mudou nada. Então você tem aquela coisa ali. Então eu posso cortar essa área daqui por essa área. E aí eu tenho que a variação dessas pressões, aqui ΔP, é igual a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Então a massa não influencia de forma nenhuma na pressão. Então você percebe que o que vai influenciar na pressão é a densidade
é a altura do elemento que vai estar ali dentro do recipiente e também a sua gravidade. É a única coisa que altera, é a única coisa que vai ali fazendo a relação entre elas. Então as forças são iguais em todas as direções, uma pressão ponto por ponto. A pressão é devido ao peso da coluna em cima do ponto em questão. Então, assim, todo o peso da coluna em cima do ponto em questão, isso sim que se dá a pressão. Então, bora mais para frente e aí a gente vai ver o empuxo. O que é um empuxo? É uma força do peso líquido deslocado. Então, se você desloca o peso, aquele líquido, então ali é chamado de impulso. Então, o líquido excede uma força sobre um objeto por causa das diferentes pressões hidrostáticas. Essas pressões, que é ali a variação da pressão, P2 menos P1, então a pressão ali, que tem uma força ao contrário ali, ó, tá vendo? Essa força aqui, que está sendo gerenciada aqui, ó. Olha ela aqui. Essa força gerenciada, o nome disso aqui é impulso, ó. O impulso que está rolando ali, então ele é você olha naquele momento ali, tem uma densidade do líquido, aqui, densidade do líquido, vezes a altura das substâncias, vezes, nesse momento aqui, a gravidade. Então, o empuxo é a variação do... Em vez de agora, a gente tem que colocar a área, né? É a variação de P vezes a área. Então, você tem que PHGA. Esse é o empuxo. Então, a gente pode dizer que o empuxo, eu vou pegando o G vezes A como volume, então eu tenho P vezes G, MA. Então, o empuxo pode ser massa sobre massa vezes a gravidade, que é exatamente empuxo é igual ao peso. Então, eu posso dizer, nesse momento aqui, que a força-peso é igual ao empuxo. Exatamente, um empuxo, mesmo sendo ali. Então, a gente trabalhou e chegou no mesmo local. O empuxo é a força-peso. Que massa! Então, de tudo isso daí, a gente vai olhar agora umas outras coisas, que é o empuxo sobre o fluido numa ação não acelerada. Então, ele está ali parado, ali. Então, a força que está exercendo para cima, que é o empuxo, a força do empuxo, mais a força relacionada do PF, a densidade do fluido, vezes V, que é o volume deslocado. Então, quando você coloca alguma coisa, sempre sobe alguma coisa ali, vezes a gravidade. Isso é igual a zero. Se está ali no meio, concentrado, tem que ser igual a zero. Ele está ali, está dizendo que está parado. Então ele está em equilíbrio. Se você joga para o outro lado, então a força do empuxo nesse momento será isso daqui. Espera aí. Eu não estou vendo a pontinha, entendeu? Aí eu escrevo várias vezes para ver se eu encontro ele. Então a força do empuxo é igual a menos a densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. É fácil, quando você coloca qualquer coisa e aumentou aquele volume deslocado ali, é o que a gente quer saber quanto é. E por isso que eu não sei se você já viu aquela história de Eureka, Eureka, quando descobriu se era de ouro ou não a coroa do rei, quando Torricelli fez isso, né? Então a sutileza daqui, ó, vou fazer uma sutileza. Se a substância está em cima, quer dizer que naquela região ali, ele está uma coisa legal. As forças que é aplicada para baixo, que é a força peso, está ali igual à força do empuxo. Então eu posso dizer que as forças aparentes menos as forças do deslocamento dos fluidos e tal, é exatamente aquilo que a gente já tinha falado. Que a força do empuxo é igual a densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Ó, nesse canto aqui que eu peguei e escrevi, aqui embaixo,
No geral, a maior pressão é ali, que é embaixo de tudo, onde existe a maior pressão. Aí em condições de flutuabilidade. Então assim, não está lá embaixo, mas está no meio. Então se está no meio, a força-peso nessa região aqui vai ser a densidade do fluido vezes volume vezes a gravidade, vai ser maior que o peso, que é igual a densidade do objeto vezes o volume do objeto dividido por vezes a gravidade. Então isso que é importante a gente entender. Esse daqui é o volume deslocado, e aqui já é o volume do objeto, que são relacionados aos objetos. Aqui não. Esse daqui, a densidade, lembrando que a densidade do objeto, nesse momento aqui, é menor do que a densidade do fluido. Então ele vai, se a densidade do objeto é menor que a densidade do fluido, ele vai flutuar. Aqui em cima, aqui, ó, está flutuando. Então eu tenho dizendo que eu posso dizer que a densidade do fluido vezes o volume deslocado é igual à densidade do objeto vezes o volume do objeto. Então isso é igual. Então o empuxo é igual ao coisa, então eles vão estar ali, sempre iguais ali e vão flutuar naqueles momentos ali. E aí eu vou agora para uma coisa bem simples. Se você vê um iceberg mesmo, por exemplo, o gelo está ali. Mas por que ele flutua? Porque ele tem ali uma coisa bem próxima. Então você tem o volume deslocado dividido pelo volume. Então quando você tem essa equação, você faz isso aqui. O V está multiplicando aqui, né? Esse V aqui está multiplicando e esse daqui está multiplicando. Então se você pegar esse daqui e levar para o outro lado dividindo, e esse daqui que está multiplicando levar para o outro lado dividindo, então você tem essa equação aqui. Então eu posso dividir, tem essas relações aqui e eu tenho 91%. Então por isso que o gelo está ali flutuando ali, legal, legal, legal mesmo. E aí vamos para o estudo de caso. Por que a gente boia no mar? E eu vou fazer uma coisa bem legal. Por que a gente boia no mar? E eu vou fazer isso daqui com vocês. Pronto. Daqui eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, que é esse videozinho aqui. Diminuir o volume, que não precisa do volume, porque muitos estavam reclamando que o volume estava atrapalhando. Então eu vou deixar sem volume mesmo. Aqui, ó, eu comecei mostrando um ovo e eu vou jogar o ovo no copo. O que vai acontecer? O ovo vai ao fundo. Muitas vezes a gente usa, eu tirei o ovo, agora eu vou jogar o ovo no outro copo. Epa, flutuou. E por que isso aconteceu? Então dá uma parada aqui. Então, por que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa de uma coisa bem simples. Porque ali tem água doce, água sem sal e uma água com sal. Então, normalmente a gente utiliza água sem sal para ver se experimentar se o ovo ele tá gordo ou não. Mas do jeito que está ali, ele flutuou. E se você jogasse água com sal, ele flutuava. E é por isso, por causa da densidade dos líquidos, faz com que o ovo flutue ou não. Então, isso que está acontecendo. Então, é um estudo de caso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês entendam e expliquem essas relações. Estude isso. E vão fazer um diário de bordo e fazer um relatório relacionado a esse experimento bem simples. E vocês podem fazer em casa até mesmo para enganar alguém, para dizer assim, ó, tá gordo. Então, ali para mostrar também é bom você aprender isso aí. Então, assim, galera, ó,
Terminamos aqui a nossa unidade. Esse é o último vídeo da unidade e não tem mais nenhuma prática. Essa prática, para quem não entregou, você tem até o dia 27 para entregar todas as atividades anteriores. Essa prática aqui ela vai ser entregue, todo mundo vai ser entregar no dia 31. Então, tanto o diário de bordo quanto o relatório vai ser entregue no dia 31. Então, tome cuidado com os prazos, porque a partir do dia 31 eu não recebo mais nada. Então, não vou receber mais nada. Infelizmente, eu quero dizer que você tem que fazer antes as coisas. Então, para a gente poder... porque a partir na segunda-feira eu já entrego as notas para todos os professores e vocês já vão receber as notas parciais. Então, eu quero que vocês entendam isso. Dia 31 é o dia de entregar o relatório e o diário de bordo. Dia 31 de julho. Então, não atrasem, porque eu não vou receber. 31 é sexta-feira. Não é sábado e nem domingo. Entenda que sábado e domingo eu recebia antes, mas essa última atividade é só até o dia 31. Então, tudo bem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Vamos lá.